porque eu fico pensando no jovenzinho lá no colégio, tá? E eu acho que todo mundo já passou por essa experiência, porque os professores, né, eles tentam também colocar uma certa literatura, né, clássica ali, tipo, eles dão um Lucas Moore pra você ler. Sim, quando você é eu jovem. li na escola. Né? Tipo, o próprio o Triste Fim de Policarpo Quaresma e tal. Só que eu achava muito chato, cara, isso na escola. E eu, assim, não sou só eu, assim, eu não tô sozinho nessa, assim. E aí eu fico pensando, porra, será que é uma coisa de o professor ele não soube passar aquilo direito? Ou será que era um problema dos jovens ali, ou um problema meu, pessoal? Porque assim, eu fui ler isso aí depois de burro velho, depois que, tipo, cara, eu preciso ler esse negócio, porque, porra, não é possível que eu nunca li Machado ali, que eu nunca li. Mas você gostou quando você leu? Sim. Mas é porque você estava preparado. Mas aí não entra aquele lance do tipo, tá, por exemplo, eu lembro de uma série que era sobre Os Caras, que era do Manuel Bandeira, se não me engano. Que aí tinha um grupo lá, era Os Caras. Era tipo... Cara, era meio que um Rick Riordan, sabe? O Percy Jackson da época ali. Então tinha a droga da obediência. Tinha um negócio... Porra, eu achava do caralho, porque eu ia lendo ali, era uma aventura, eu num negócio, sabe? Então era interessante aquilo pra mim. Aquilo fazia mais sentido do que eu ler, de repente, o Policarpo Quaresma lá. Entendeu? Só que depois eu entendi essa importância de ler esses clássicos. Então, eu queria só entender, por exemplo, é errado, então, porque a gente está entrando nesse lance de, vamos ler literatura, bom, literatura... Mas até que ponto eu não tô, sei lá, não colocando algo que às vezes o jovem, porra, naquele momento ele quer ler aquilo ali, eu quero começar uma vida de leitura, eu não tenho esse contato com a leitura. Então, será que se eu ler algo que não seja tão... Primeira leitura. Eu ler algo assim que seja mais palatável para a minha idade, para o meu momento, não é melhor para eu já começar a ler e depois eu enveredar para um clássico, mais fácil. Como é que funciona isso? Porque pareceu uma contradição para mim aqui de como, por exemplo, eu me enxerguei lá na época, eu não conseguiria, de repente, começar a ir por um Dom Casmurro, uma coisa, porque eu achava chato. Simplesmente, muita gente acha chato, claro. vai na internet, pega o resumão e faz a prova, por exemplo. Claro. Mas será que... Eu me pergunto isso. Será que as pessoas se deram a chance de ler? Porque eu me lembro que no primeiro colegial, eu tinha 15 anos de idade, a gente teve que ler O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Eu não entendia nada do Renascimento. O Romeu e Julieta a gente leu também, no primeiro colegial. Eu gostei dos livros. É claro que o aproveitamento não é o mesmo, entendeu? Mas quando você dá uma chance pro livro e você se deixa envolver... e você mesmo quebra, fala, não, eu vou prestar atenção nisso que eu tô lendo, e eu vou tentar compreender, eu acho que não tem muita questão da idade, mas o que você está falando? Mas você já era uma ávida leitora, assim? Não, mas eu vou te dar um exemplo. A primeira coisa que eu comecei a ler lá, com 12 anos, a Agatha Christie, que é uma porcaria. Se você pegar a Agatha Christie em inglês, é porcaria, horrível. Um monte também. Meu irmão é professor de inglês, ele falou, você sabia que ela era uma péssima escritora? Olha Nossa, só. eu adorava. Eu li todos que eu pude, entendeu? Aí depois eu li o Huxley também, 1984, Admirável Mundo Novo, essas coisas que a gente gosta de ler na adolescência, vai lendo. Nem sei se entendi direito na época, mas a gente vai lendo, porque é ficção científica. Ficção científica seduz, como você falou, tal. Sim. E aí, quando você vai chegando nos clássicos, se você dá uma chance para eles, você consegue achar interessante, entendeu? Mas eu não acho que faça sentido. Por exemplo, eu compro mangá para minha filha. Ela tem 11 anos, ela adora mangá, a gente vai na aula de mangá. Pô, eu acho legal pra caramba ler mangá. São histórias que são, assim, meio... talvez não sejam boa literatura. Bizarras, assim. Meio estranha, emoção exacerbada, mas tem uma certa profundidade que, para a maturidade emocional dela, eu sei que é interessante e que vai, sim, preparando ela para ser uma boa leitora. Agora, não é o fato de você começar com porcaria que garante que você um dia vai ser um bom leitor. Sim, exato. Entendeu? Porque a pessoa pode ser um leitor de porcaria a vida inteira. Eu acho que é isso que o Raul quer dizer. Em algum momento, não importa qual seja... Eu acho que o mais importante é que em algum momento você perceba que tem uma diferença entre as porcarias que você leu em algum momento da sua vida. Não, isso aqui é diferente, isso aqui é bom. E aí você começa a dar uma chance para coisas mais difíceis. Não, isso eu tô completamente de Mas acordo. eu tô perguntando bem momento. nesse início, né? Porque, por exemplo, você falou de mangá. Eu nunca fui de mangá, de quadrinho, nem nada. Mas eu lia, sei lá, muito Turma da Mônica. Pô, eu aprendi também, a ler com Turma da Mônica, cara, criança. Criou gerações ali, sabe? Oh. Então... aquilo é só uma linguagem muito simples, mas é muito legal. fácil. Mas tem metáfora, tem onomatopeia. Olha, se você pegar quadrinhos,
é justamente um registro que é todo feito com base em metáfora, a própria imagem. Então, ele, de alguma maneira, para a criança pequena, ele educa, assim. Ele tem benefícios quando você lê. Agora, eu não acho que também tem que ser essa coisa chata. Eu acho que a gente tem que ler por prazer, sabe? E em cada fase da vida, por exemplo, todo mundo acha Voegelin tá na moda. Ai, Voegelin, todo mundo tem que saber Voegelin. Eu falei, não, vou ler Voegelin depois dos 40 anos. Eu não vou aproveitar ao máximo esse cara. Eu vou ler outras coisas. Quando eu tiver uns 40 anos, eu pego e leio. Entende? Não tem que ter essa pressa. Agora, o problema da escola, né, que o Raul falou, a escola eu passei batido. O esquema não ajuda, mas, assim, os professores que estão lá, ser professor virou um emprego ruim, né? E não são todos os professores que conseguem envolver o aluno e mostrar tal, falar, não, se dê essa chance, abre essa porta e tal. Eu tinha uma professora de literatura que era uma porcaria. Eu lia todos os livros porque eu já gostava de ler, mas não era por causa dela. Ela era uma idiota. Uma vez eu falei, a gente está lendo simbolistas brasileiros. Então a gente agora vai conhecer de onde eles vieram, que vieram da Europa, lá, os franceses, o Baudelaire, não sei o quê. Ela, não está no currículo. Foi um balde de água fria. Eu falei, porra, eu estava descobrindo as coisas. Então os professores vão lá e põem um balde de água fria, entendeu? Por quê? Porque tem que seguir o currículo do MEC. No conhecimento não existe isso de você falar, olha, primeiro isso, depois aquilo. Não, é o interesse que tem que determinar. Sim. Pô, se tem um aluno interessado na sua frente, vai dando tudo para ele ir experimentando, entendeu? Não vai cortar o barato da pessoa. O que você acha, Raul? A pessoa Eu acho legal que a história de vocês é diferente. A Bruna, desde sempre, interessada e tal, e o Raul, lá na vida adulta, falou, cara, vou começar. Para a pessoa começar, Raul, tanto na vida adulta como na infância, você acha que ela tem que enfrentar um clássico tendo a ajuda de alguém, um professor, tipo você fez com essa passagem de Dom Casmurro, só que em larga escala? Ou ela começa por aquilo de que ela gosta, e depois ela faz a transição, ou também não existe uma receita? O que você acha? É uma questão bastante complicada, porque se você for pegar a educação antigamente, não havia essa história. Vamos começar pelo mais fácil. Não tinha. Não havia. Não tinha. Inclusive aqui no Brasil a galera lia Lusíadas mesmo. Era Lusíadas. Entendeu? Não nivelar por baixo. Mas não sozinho, né? Não sozinho. Eles tinham um professor, né? Que sabia muito bem o que estava fazendo. Então, por exemplo, um dos meus professores, que também é aluno do professor Olavo, é o professor Rafael Falcon. Também apelou, né? Pô. O Falcon. Né? Então, se você vê o nível da escrita da filha do Falcon, que acho que tem 8 anos de idade, eu juro que ela escreve melhor do que 90% dos adultos que eu conheço. Porque ela só lê... Assim, o que ela lê é infanto-juvenil do nível de, digamos, Mark Twain pra cima, entendeu? Daí pra baixo ela não lê. Então, assim, ela não lê, por exemplo, Percy Jackson. Ela não lê mangá, entendeu? Assim, agora, o Falcon... De fato, o Falcon é assim, ó, gente. Não tem essa coisa de você ler coisa mais simples, entendeu? Você vai pegar pelo mais pesado. Eu acho que tô no meio termo, entendeu? Então, por exemplo, quando eu abri o clube de leitura, eu comecei a interagir com as pessoas, porque eu sou meio intransigente às vezes, né? Eu comecei a interagir com as pessoas, eu comecei a ficar mais flexível em relação a isso, entendeu? Então, por exemplo, tem uma aluna minha que ela ama Bridgerton. E é uma porcaria. Assim, é muito ruim. Que é Bridgerton isso? é aquele da Netflix lá, que tá bem famoso agora, uma série de época. É tipo uma Jane Austen com putaria, entendeu? Com putaria soft, entendeu? Tem de livro isso? São 9 livros. Assim, é horrível. Ela sabe que é horrível. Eu já falei pra ela que é horrível. Mas ela sabe, pelo menos. Ela sabe. E ela continua lendo. Ela, não, eu gosto. Só que ela sabe a diferença, você entende? É tipo a gente comendo Doritos. Sabe que é Isso, horrível, mas tá bom. Isso. Agora, assim, o que acontece? A minha experiência foi a seguinte. Quando eu fiz essa coisa do Dom Casmurro, vários adolescentes quiseram ler Dom Casmurro. Entendeu? Falaram, eu só comecei a ler por causa da sua análise. Entendeu? 15 anos, 16 anos de idade, 14 anos, 12 anos. Entendeu? Então, assim, cara, às vezes falta alguém que consiga fazer uma ponte. Sim. É o professor, né? É o professor. Tem que fazer isso. Então, assim, o que acontece? Eu conheço amigos que manjam muito de literatura, mas ou não querem, ou não conseguem fazer a ponte entre a alta literatura e o povo em geral. É difícil? Eu tenho mais eu consigo fazer isso, entendeu? Eu consigo usar a linguagem, porque eu treinei muito tempo para usar a linguagem em todos os níveis. Então, eu consigo abaixar o nível para ser mais popular e conduzir as pessoas até o... Entendeu? A gente percebe muito isso. Então. E a prova disso é que eu tenho quase 1.300 alunos, entendeu? No clube, na primeira abertura, assim, 2 aberturas.
Então, é uma galera que... E muitos não queriam ler. Quando eles viram os stories, falaram, caramba, eu quis começarem, eu quis, entendeu? Não havia nem interesse. Por quê? A pessoa acha que é chato. Mas por que é chato? Às vezes é chato, entendeu? Não vou mentir pra vocês, às vezes é chato. Você pegar Às vezes... os Lusíadas ali, seco, com 12 anos de Sem idade. contextualização histórica, pelo amor eu de acho que é o Deus. maior Ah, problema de ler uma obra tão... Então, por exemplo, tem outra professora que faz... Eu tô falando nomes porque eles são muito bons, mas eles têm que ser conhecidos. Amanda Stella. É uma aluna do Falcon e ela tem um curso sobre os Lusíadas. É E pra ela criança, entendeu? Novinha. Só que, gente, os Lusíadas, você tem toda a mitologia romana e grega. Isso não é chato, você entender? Nem pra criança. Só que assim... É como você apresenta, você domina o assunto? Gente, professor, em geral, não domina o assunto. E professor de literatura é professor que saiu da faculdade. A faculdade vai te ensinar um monte de coisas. Que é estruturalismo, desconstrucionismo. Só bobagem. Essas teorias, essas análises que podem até ser úteis às vezes. Mas, bicho, pro público em geral, é inútil. É inútil, Entendeu? lógico. Então, assim, Não, e esse tipo de análise pressupõe certo. uma base. pra cacete, entendeu? De quem ensina, de quem... Então, assim, eu vou lá, Roland Barthes, não adianta, entendeu? Eu só preciso explicar pra pessoa que tá ali. E você tá falando